Calma, 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 por favor, antes de você abrir os comentários para me xingar e falar que você não aguenta mais IA, eu sei que ninguém aguenta mais, e eu queria combinar umas coisas aqui com vocês no canal. Primeiro, eu não tô fazendo isso pra surfar num hype, na verdade, os vídeos de IA que eu faço são os que eu mais sou xingado, são os mais odiados, são os que mais têm dislike, e na média nem tem um número muito expressivo a mais de visualizações que os outros vídeos, não faz sentido pra mim fazer isso. Por que eu faço os vídeos de IA então, tá? Não é pra você gostar, a maioria de vocês não gostam, é porque eu acho que é importante. Eu acho que os tópicos que eu vou abordar aqui são importantes para você se manter atualizado como profissional, mesmo que você não vá usar. Dito isso, vamos fazer um acordo aqui? Das vezes que eu falar de IA com você, eu vou tentar focar especificamente no ferramental, em como isso pode ser usado no seu trabalho, como você pode usar isso no seu trabalho e como isso vai afetar o seu trabalho. E eu não vou focar em hype, ou em alarmismo, ou em sair um novo modelo de tal empresa, ou nesse tipo de coisa, o programador vai acabar, etc, esse tipo de conversa, tá? Dito isso, hoje a gente vai falar sobre um conjunto de ferramentas, né? São, assim, digamos, 3 ferramentas que em conjunto são muito poderosas. Essas 3 são o Cloud, mais especificamente o Cloud Code, né? Rodando o modelo Opus, mais especificamente o modelo Opus 4.5 ou 4.6, em um Half Loop, aquele personagem lá dos Simpsons, dentro de um Dev Container. São muitos conceitos, tá? Eu vou abordar todos eles, eu vou explicar como você faz isso aqui na prática e qual é o poder disso, quando que pode fazer sentido utilizar isso se você quiser. Se você não quiser utilizar, saiba que seus colegas de trabalho provavelmente estão utilizando, tá? Antes dessa conversa, eu vou te falar da UVP. A UVP é patrocinadora aqui do canal há, acredito que mais ou menos um ano. Eu sou cliente deles há mais que um ano, sou membro da UVP. Participei dos eventos da UVP, tá? Do evento aqui foi bem legal, ganhei até um crachazinho. E eu gosto muito, muito, muito deles de verdade, tá? Por que você vai fazer o UVP? Pra ir do zero ao investidor em 8 semanas, ou então o seu dinheiro de volta se você não se sentir confortável para investir. De certa maneira, não tem risco, né? Se você fizer as aulas e simplesmente não gostar, você pode ir lá e pedir o seu dinheiro de volta. Achar que não foi pra você, que não deu certo, que não funcionou, que você não tá confortável para investir, você vai lá e solicita seu dinheiro. Você vai ter acesso a aulas de organização dos seus gastos, renda fixa, renda variável no Brasil e no mundo, reservas de valor como ouro, Bitcoin e outras. Vai aprender a investir no exterior, como Estados Unidos, China, Europa, Suíça, o país que você quiser. Desde que esse país tenha bolsa de valores, né? As aulas são muito boas, tá? Eu gosto muito de uma aula que foi carinhosamente apelidada pela comunidade como a aula do divórcio. Na verdade era uma aula sobre a família, acabou, enfim. É altas aulas, tá? Ela tá no primeiro módulo, acho que é a 8ª ou 9ª aula, mais ou menos excelente, vale muito a pena. Você vai aprender durante essas 8 semanas com esse carinha aqui, ele vai te ensinar a investir. Você vai ter acesso também à plataforma de investimentos da OVP, que é a que eu uso para investir no Brasil, e sujeito a análise de crédito a esse cartãozinho Black aqui. Ó que bonito. Que te dá acesso à sala VIP em aeroporto e 1% de cashback na fatura do seu cartão. É muito bom. Sem anuidade, tá? Importante ressaltar sem anuidade, você não paga nada pra ter esse cartão. Clica no link na descrição. Clica aqui em faça sua análise de perfil, você vai ser direcionado para um questionáriozinho bem rapidinho. A OVP vai ver se faz sentido pra você, né? Porque, por exemplo, se você ganhar R$ 1.500, não vai fazer sentido. Não faz sentido pra alguém que ganha um salário mínimo investir numa escola de investimentos. Você não vai conseguir nem ter dinheiro pra investir direito no mês, né? Então, esse questionáriozinho é pra ver se a OVP vai fazer sentido pra você. Caso faça, você vai ser aprovado, né? E vai poder fazer parte da maior escola de investimentos do Brasil. Você vai ter acesso a um monte de coisa legal, tá? Lá dentro da área da OVP tem altas comunidades, é super bacana. Bom, vamos por partes. Esse vídeo vai ser denso, denso. Pra você entender esse ferramental aqui por completo, a gente tem que ir de cima a baixo, né? Primeiro vamos explicar. O que é Cloud Code? Cloud Code é isso daqui, ó. Eu tô no meu terminal, tem uma CLI que você inicializa com o comando Cloud. Essa CLI vai inicializar aqui vai ter uma imagenzinha ali, né, dizendo como é que funciona e tal. Aqui eu tô dentro de um repositório chamado Sandbox, eu posso solicitar pro Cloud Code fazer alterações nesse repositório e ele vai trabalhar por mim, né? Ele vai codar aqui. Esse é o Cloud Code. O Cloud Code atualmente tem 3 planos. Se você entrar aqui, e isso tá mudando frequentemente, tá? Tem Free pra você baixar e testar aí, tem o Pro, que vai te dar mais acesso que o Free, e tem o Max, que é $100. Mês passado, cara, eu tenho quase certeza que eu paguei 200 nesse plano, tá? No mês passado. Quer dizer, eu tenho certeza que na minha fatura veio R$ 1.100. Quer dizer, R$ 1.010. Então eu imagino que tivesse 200. Agora caiu, mas enfim. Esses são os 3 planos, né? A maioria das pessoas que usa Cloud Code com uma quantidade séria, que vai usar de fato isso aqui no seu dia a dia de trabalho, vai estar utilizando o Max, porque o Pro não é o suficiente para você fazer muito código, tá? Ele acaba relativamente rápido. E por mais incrível que pareça, esses planos aqui não dão lucro pra Anthropic. Anthropic é a empresa do Cloud Code. Isso aqui tudo é subsidiado, tá? É subsidiado pela empresa e por quem paga os tokens via API.
Pagar pela API é mais caro do que essa subscription, tá? Essa subscription, ela tem um custo-benefício muito melhor do que pagar por token pela API. Então, se você vai utilizar o Cloud Opus 4.5 dentro do Cloud Code, e você vai utilizar bastante, vai fazer sentido isso daqui, se você acha que isso está te dando R$ 550 a mais de produtividade por mês, logicamente, né? Se não estiver te dando isso, não faz sentido nenhum. Bom, existem vários modelos do Cloud, tá? Tá explicado o que é Cloud Code, né? Agora vamos pro próximo, uma coisa que vai ter que explicar. Opus. Tem vários modelos do Cloud. O melhor desses modelos é o Opus. A gente vai ver. Isso aqui é marketing da Anthropic, tá? Que a gente tá olhando agora. A gente tá olhando pra marketing. Não leva isso aqui muito a sério. Dentre os modelos mais utilizados, você tem aqui uma comparação, né? Obviamente, não dá pra levar a sério, tá? Isso aqui é puro marketing. Mas tem um resquício aqui de verdade, enfim. Você vai ver que o Cloud Sonnet, ele é um pouco mais burro. O Opus 4.5, ele é um pouco mais inteligente. E o Opus 4.6, ele é um pouquinho mais inteligente que o 4.5. O Cloud Sonnet, ele é bem rápido, essa é a vantagem dele. Ele é rápido e barato, relativamente falando. E o Opus 5 e 6, eles são mais caros e mais lentos, porém muito melhores. Então, o Opus 4.6, ele é, segundo aqui o marketing da Anthropic, né? E aqui ainda não entra o GPT 3.5, que foi lançado recentemente. Mas enfim, a gente pode falar também sobre o Codex e o GPT 5.3. Mas o Cloud Opus 4.5, ele é, bem dizer, um dos melhores modelos já lançados até o momento. Eu diria que é o primeiro, segundo ou terceiro, tá? Talvez ele perca pro modelo mais recente da OpenAI, o GPT 5.3. Talvez ele é meio doido, ele é um pouquinho mais doido que o 4.5, então eu não sei se o 4.6 é melhor do que o 4.5, talvez seja. Enfim, usaremos o Cloud Code com o modelo mais caro, e até por isso que você vai estourar o limite do Pro aqui muito rápido, tá? Porque esse modelo é muito caro. Mesmo sendo muito caro, é subsidiado novamente. Isso aqui dá prejuízo pra empresa, tá? Você não acha que a Anthropic tá ganhando dinheiro de você. No momento eles não estão. O que levanta um questionamento, né? Por que que isso está sendo feito, né? Se não dá lucro atualmente, e eles querem que você use isso atualmente, o que que vai acontecer no futuro quando o dinheiro deles estiver acabando? Fica aí o questionamento pra você. Será que eles querem treinar uma geração inteira pra usar essas ferramentas e lá na frente subir o preço? Possível. Possível, tá? Tudo aqui tá dentro do ramo de possibilidades. Bom, agora a gente vai falar sobre Half Loops, tá? O que é um tal do Half Loop? A maneira com que as pessoas entendem o que é Half Loop tá errada. Então, as pessoas entendem Half Loop como o seguinte, como um loop. Quando você pede, por exemplo, crie o Spotify, né? Crie o Spotify pra mim. As pessoas entendem o Half Loop como sendo um loop que vai repetir essa tarefa aqui inúmeras vezes. Não é bem isso. Para que um Half Loop funcione, em cima de uma tarefa, você vai precisar criar, com IA ou sem IA, uma definição do que precisa ser feito. Essa definição a gente vai convencionar aqui chamado um PRD, um Product Requirement Document. A partir desse PRD, dentro desse PRD vão ter várias tasks. Então você vai ter aqui, né, um PRD. Vou imaginar um PRD relativamente simples. Na verdade, não vão ter... Vamos falar primeiro features, né? Vai ter aqui, né, Feature 1, Feature 2, Feature 3. Talvez o PRD seja uma única feature. Por exemplo, quero migrar meu banco de dados de Postgres para MySQL, tá? Esse é um bom caso de uso para Half Loops, uma migração complexa, que na verdade é bastante trabalho de corno, vamos falar assim, bastante trabalho manual relativamente simples, e com algumas complexidades também, lógico. Não quero fingir aqui, não quero ser leviano e falar que uma migração de Postgres para MySQL é sempre simples, às vezes não é. Enfim, essa feature, ela pode ser quebrada em tasks. Cada feature pode conter aqui algumas tasks, 1, 2, 3 tasks, tá? E a partir daqui, com tudo isso em mente, a sua IA vai ter dentro do contexto dela, o Cloud Code vai ter dentro do contexto, meio que essa parte aqui, ó, ele vai ter o PRD dentro do contexto, e ele vai criar um TXT também, explicando o progresso. Então a gente vai ter aqui, ó, um progresso TXT, tá? Isso aqui é o que é jogado como contexto para IA. Aí o Cloud vai rodar. Você vai ter o seu agente aqui, né? Cloud. Ele vai rodar e ele vai tentar fazer essa tarefa aqui. Se não der certo, ele tenta de novo. Se deu bug, ele vai tentar corrigir. E ele vai tentar corrigir múltiplas vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Esse trabalho que o Cloud vai fazendo, esse trabalho que a IA vai fazendo, ela vai encaixando, ela vai entrando dentro de uma janela de contexto. Então a nossa janela de contexto, ela começa com isso daqui, começa com PRD e um TXT vazio. Enquanto o Cloud vai fazendo sua task, isso vai sendo expandido aqui na janela de contexto. E ele vai também escrevendo o progresso aqui nesse TXT, tá? Ele vai salvando o progresso nesse TXT. Tem um detalhe. As IAs é demonstrado isso, existe um conceito chamado de Context Rot. Context Rot é o seguinte, conforme a janela de contexto vai se expandindo, a IA vai ficando pior.
Se você ficar na mesma janela de chat conversando muito tempo com ela, né, os usuários notaram isso, que ela fica mais burra. E o Cloud também fica mais burro conforme a janela de contexto vai crescendo, conforme ele vai completando tarefas muito difíceis. Por isso que uma tarefa muito difícil é difícil dela ser completa em one shot por qualquer IA. Quando o contexto fica muito grande, ele não consegue encaixar todo o contexto dentro dessa tarefa, dentro da janela, ele fica meio tanso e ele não consegue resolver a tarefa de maneira adequada. O Cloud, quando a janela fica muito grande, ele vai autocompactar. Mas, às vezes, a IA começa a ficar meio tansa antes disso. E você, sinceramente, a partir do momento que cada tarefa é completa, né, a partir do momento que essa tarefa que for completa, você pode zerar a janela de contexto. E começar do zero, que é da parte mais inteligente da IA. Aí ela vai começar a fazer a task 2, conforme ela vai fazendo e adicionando contexto, ela vai ficando mais tancinha. Quando ela termina a task, você pode zerar de novo o contexto. E a IA, nesse caso, a gente está descrevendo o funcionamento de um half loop, né? Isso aqui é um half loop. A IA vai salvando o progresso nesse texto, nesse progresso.txt, e vai executando tarefa depois de tarefa subsequentemente. Se você quiser, eu vou tentar deixar todos os links na descrição, mas isso aqui é efetivamente a Ralph Wiggum Loop Technique, tá? Efetivamente é um while loop. É um loop no bash. Aqui, o Ralph is a bash loop. É um bash, é um loop. É um loop que faz isso que eu tô descrevendo. O Cloud, aqui é muito interessante, tá? Você já viu o filme Memento, do Christopher Nolan? O Cloud tá vivendo um eterno filme Memento. A cada tarefa que ele termina, e ele vai tentar uma tarefa um número de vezes, né? Você pode determinar, pô, Cloud, seu número máximo de iterações pra cada tarefa é 10 vezes. Depois você vai desistir. Enfim, cada tarefa que ele termina, cada iteração que ele termina, ele reseta tudo e ele acorda sem ter lembranças do que ele fez. Ele vai buscar no PRD o que é pra fazer, ele vai buscar no progresso.txt o que já tem feito, e baseado no que tá escrito no PRD e no que já tem feito no progresso, ele vai então começar a task 3, entendeu? Gente, não é brincadeira, tá? É essa frase aqui do Tolstói. Um homem que tem o objetivo de andar 1000 milhas, toda manhã ele precisa acordar, esquecer do seu objetivo e falar: hoje eu vou andar 25 milhas, depois dormir e acordar. É isso que o Cloud Code tá fazendo. Ele tá pegando uma tarefa de 1000 milhas, que você descreveu no PRD, ele tá acordando, falando, bom, vou fazer 20 milhas, depois dormindo e acordando no dia seguinte. Ele tá no eterno loop de memento. Esse é o half loop, essa é a técnica do half loop. Isso não é uma piada, tá? É literalmente assim que funciona. Compreendido, então? Tem só um detalhe que eu preciso te falar, que existem duas maneiras de se rodar half loops. Existe a maneira de se rodar como um bash loop, que é a maneira que a gente vai utilizar, e existe a maneira que é um plugin dentro do Cloud. Aqui, ó, /plugin. O problema de se executar com um plugin dentro do Cloud é que ele não mata o Cloud e reinicia o Cloud. Se eu utilizar dentro do plugin, eu não estou limpando a janela de contexto, eu não estou matando a instância do Cloud e começando outra. Então, o plugin ele é um pouco menos eficiente. Se você olhar o que o plugin faz, ele faz isso aqui, ó. Ele trabalha na task, ele tenta sair, mas o plugin impede ele de sair e ele reinicia. Tipo, não é a mesma coisa, tá? Então, só deixando claro aqui, que agora tá entendido o que é um half loop, tá? Você tem duas maneiras de se rodar esse half loop. Você tem a maneira do plugin, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas faça pelo plugin, e você tem a maneira OG, né, a original, que é o script bash. A maneira que tem melhor performance aqui acaba sendo o script, tá? O script é a maneira que reseta a janela de contexto. Galera, eu achei a maneira de script muito complicada. Olha só, o plugin é tão fácil, digita aqui, ó, /plugin install half loop, e tá pronto pra usar, galego. Posso usar o plugin? Pode. Eu testei também. Não é ruim. Não é ruim, ele funciona bem, tá? Ele não funciona mal de maneira alguma. Você não vai ter tanto esse benefício da janela de contexto, mas como o Cloud, a partir de certo tamanho, ele autocompacta a janela de contexto, o plugin ainda tem uma performance que, pra mim, ao meu ver, é muito boa. Então você vai ter uma usabilidade um pouco melhor no plugin, tá? Uma usabilidade um pouco melhor. E o Bash, ele tende a ser marginalmente melhor em executar as tasks. Ele tende a alucinar menos. Ele tende a ser mais assertivo. Ele tende a fazer mais em menos iterações, tá? Compreendido isso? Compreendido. Último detalhe que eu preciso falar com você sobre agora. Entendemos que é Cloud Code, Opus 4.5, Half Loop. Faltou a última etapa aqui, o Dev Container. Por que eu tô citando o Dev Container? Dev Container, qual que é a ideia aqui? Quando você vai rodar o Cloud na sua máquina, vou pegar aqui pra fazer um exemplo. Olha só, eu pedi isso aqui é meu prompt, cria algo pra inverter uma árvore binária usando Golang, ele cria um arquivo e ele vai pedir isso aqui pra mim, ó. Você quer criar inverter.go? Yes ou yes allow all edits. Todas as coisas que o Cloud vai fazer, ele vai solicitando permissões pra você. Então, cada ação nova que eu vou fazer, que eu vou executar aqui, né? Deixa eu dar um yes aqui.
Cada ação nova, ele vai... nesse caso foi uma ação só que ele fez, porque era algo relativamente simples. Mas cada ação nova, né? Eu quero deletar o Node Modules para instalar de novo. Ele vai pedir permissão. Eu quero baixar tal repositório do Git. Ele vai pedir permissão. A ideia de um agente autônomo é ele ser autônomo. Se você tá o tempo inteiro checando o que a IA vai fazer e permitindo ou proibindo ela de fazer coisas, deixou de ser 100% autônomo, né, e passa a ser um pouco supervisionado. Acontece que a maneira com que Half Loops têm sido usadas, a maneira com que o poder disso aqui é que você consegue, de maneira não supervisionada, realizar uma task muito grande e no final checar o trabalho que foi feito. Qual que é o problema? Pra gente rodar o Cloud Code de maneira que ele não peça essas permissões o tempo todo, existe uma flag, e essa flag você vai rodar da seguinte forma: Cloud, enfim, dangerously skip permissions. Isso aqui vai auto-aprovar todas as permissões. Qual tipo de permissão? Sei lá, git rm, rf, sudo rm, rf, sacou? Qualquer coisa que o Cloud quiser fazer no seu computador, ele vai conseguir. Vai conseguir acessar todas as suas pastas, vai conseguir... Cara, a IA é muito inteligente. Vai conseguir deletar seu banco de dados, vai conseguir fazer a gambiarra que você quiser. De modo que, se você rodar Cloud com Dangerously Skip Permissions e um Half Loop na sua máquina por uns 10 dias, tá? Se você ficar 10 dias todo dia fazendo isso, vai chegar um momento que a IA vai ou deletar um banco de dados, ou cagar o seu sistema inteiro, ou destruir parte do trabalho que você tinha na sua máquina, tá? A palavra dangerously aqui significa o que tá escrito. Significa dangerously, né? Perigosamente é perigosamente mesmo. É realmente perigoso. Então existe uma maneira da gente utilizar um half loop contendo um pouco aqui o dangerously, né? Você pode pensar, galego, se eu botar o half pra rodar num PC velho, boa, bom pensamento. Deixa eu te devolver com outro pensamento. Se você rodar o Cloud numa VM, legal, né? Numa VPS, legal, né? Dá pra fazer essas coisas. Num container dentro da sua própria máquina. Um container isolado no Docker. Que ele, nem que ele queira, ele vai conseguir deletar as coisas do seu sistema. Legal? Legal, né? É isso então, que é o Dev Container. Tem um guia aqui, tá? Do próprio Cloud. Eu vou tentar deixar essas coisas tentar deixar os links aqui na descrição. Um guia do próprio Cloud de como se faz isso, né? Tá explicando isso aqui que eu tô falando, né? De security measures e Cloud dangerously skip permissions, blá 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 blá, tá? Security by design, etc, etc, né? Aí você pode rodar essas coisas aqui num dev container. Então, pra não cagar o meu PC inteiro, vamos fazer isso. Aprendemos o que são todas essas coisas então. Aprendemos o que é Half, Cloud Opus, dev container e tal. Vamos fazer isso? As duas primeiras coisas que a gente precisa fazer, Primeiro, vim aqui no repositório do Half, aqui é o Half dos Simpsons que eu falei, e fazer entre aspas, instalação, né? Você pode simplesmente clonar esse repositório e você vai ter acesso a todas essas coisas aqui, tá? Elas são relativamente bem simples. Se você olhar o loop aqui mesmo, o half loop é isso daqui, esse aqui é o loop, tá? Ele não é muito complexo. Esse é o tal do loop, é um arquivo de 100 linhas, você vai simplesmente copiar isso aqui para sua máquina. Aqui tem as instruções de instalação, né? Então a gente vai copiar alguns scripts pro nosso projeto. A gente vai copiar também algumas skills pro nosso projeto, se a gente quiser. Você tem a skill de PRD e a skill de Half, que são... São duas habilidades dos skills. O que é uma skill, né? Uma skill, cara, por aqui pra vocês não acharem que eu tô viajando. Senão vocês vão achar que eu tô viajando, vocês vão achar que eu tô mentindo pra vocês. Uma skill é isso aqui, literalmente um arquivo .md. É uma string, tá? É uma string com algumas linhas que vai ser utilizada nos prompts pra IA. É literalmente uma string com linhas, não é código que vai ser... Quer dizer, aqui pode ter código também, né? Mas enfim. É uma string, cara, é um prepend no prompt. Tipo, é isso. Não é, grande tecnologia de ponta que os Illuminatis querem esconder de você. Uma skill é isso. Bom, copiando essas coisas aqui pro nosso projetinho, tá? Um repositório. Fazendo isso daqui, né? Você vai clonar o Half, vai copiar o script pra dentro do seu repositório, vai copiar as skills pra dentro do seu repositório também, no .cloud/skills, e é isso que você precisa ter copiado. O script e as skills é o suficiente. Próximo passo. Seguir esse tutorial aqui da Anthropic, do Cloud, eles têm isso aqui é bem útil, tá? É a implementação de referência. Então você vai vir aqui nessa implementação de referência e a gente precisa de efetivamente esses 3 arquivos aqui, dentro da pasta .devcontainer. Então, aqui no nosso VS Code, ele vai estar algo parecido com isso aqui. Você provavelmente não vai ter esse Cloud /plugin aqui, isso que foi o que eu adicionei depois, dos plugins e tal. Talvez você não tenha isso. Se tiver, é legal. Se não tiver, não tem problema. Você vai ter o Cloud
copiado do repositório do Cloud ali, né, com as duas skills, a skill de PRD e a skill de ROF. Você vai ter o seu dev container contendo os 3 arquivos que eu mostrei ali, né, que estavam no documento aqui no repositório da Entropic. Você vai ter também os seus scripts aqui do Ralph Loop copiados. Eu acho que você não vai ter tudo isso porque eu já rodei uma vez, tá? Como eu rodei uma vez, eu imagino que você vai ter só esse Ralph.sh. Eu acho que você não vai ter essas coisas aqui, ó. Esses outros aqui, delete. Acho que você vai ter só o Ralph.sh aqui, tá? Com tudo isso baixado, aqui no cantinho, ó, você vai ter as extensões. Nas extensões, você vai querer baixar esta extensão aqui, ó, Dev Containers da Microsoft, que é o que vai permitir você rodar isso aqui no Dev Container. Baixa o Dev Container dentro do seu VS Code aqui como extensão. Tenha o repositório nesse estado aqui, e aí você vai conseguir... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra você conseguir ver. Aqui embaixo, bem pequenininho, na esquerda tem esse aqui, Open Remote Window, é esse. Open Remote Window, e aí vai aparecer algumas das opções. Você vai clicar em Reopen in Container, tá? Cliquei, ó, ele reiniciou o meu... Ele tem esse agente aqui do lado que a gente vai ignorar. Ele está reiniciando, e enfim, fazendo as coisas que ele precisa fazer, para rodar num container. Agora, isso daqui, você vai até ver que o meu... Olha só, o meu terminal, ele tá um pouquinho diferente. Isso aqui tudo tá rodando dentro de um container. Isso aqui tá isolado dentro da minha máquina. Se eu der cd, onde é que estamos? Estamos num lugar que não é minha máquina. A gente tá num lugar diferente. Então, né, eu não consigo deletar a root no meu computador. Não tem como a partir daqui. E a partir daqui, a gente pode rodar o nosso Cloud, enfim, dangerously skip permissions. Aqui, ele vai rodar o seu Cloud a primeira vez, né? Então, você vai ter que... Enfim, aceitar aqui e fazer o login, aí vai abrir o seu browser e tal. Aí ó, aparece um código aí no browser pra você copiar e colar, copia o código, cola aqui embaixo o código, enter. Olha só que legal, estamos rodando Cloud Code com Dangerously Skip Permissions, né? Agora a gente pode bypassar todas as permissões sem nenhum problema aqui. E tem só um detalhe, se você olhar aqui, ó, tá aqui, ó, Opus 4.5, eu falei que a gente ia usar o 4.6, né? Vamos então usar o tal do 4.6, como é que faz isso? Você vai digitar isso daqui, ó, /model, espaço cloud, opus, 4, 6. Aí isso aqui vai setar o seu modelo no opus 4.6. A próxima etapa aqui, na nossa brincadeira, é criar um PRD, lembra, né? E como a gente clonou a skill de PRD, eu posso vir aqui, /PRD, e pedir pra IA fazer algo. Eu vou pedir algo... eu vou pedir qualquer coisa, que eu quero só demonstrar a técnica, tá? Não me interesso pelo resultado desse teste aqui. Enfim, é só mostrar a técnica pra vocês. Eu vou querer um Simple Jira Task Manager, tá? Basicamente isso, um Task Manager do Jira. Eu vou dar Enter aqui, inclusive eu nem sei se era bom eu esquipar permissões pra essa etapa do PRD, não precisa, né? Eu acho que eu posso dar Shift Tab e não esquipar as permissões. Ah, aqui ó. Durante o PRD ele vai começar a fazer perguntas pra mim, né? Ah, você quer como esse PRD, né? Você quer... Pô, é pra uso pessoal e equipe, uso pessoal, etc. O que é pra fazer aqui? Eu vou pedir aqui, uso pessoal. Então, personal use, ponto e vírgula, eu vou querer... qualquer coisa, cara, sinceramente. A gente quer fazer qualquer porcaria aqui. Enfim, você entendeu, né? Kanban e sem off, tá? Open Access. Ok, aqui ele vai criar um PRD. E esse é o PRD que o Ralph Loop vai utilizar para fazer as tasks. Como eu comentei, ele é um modelo um pouquinho demorado, tá? Ele tá demorando aqui, ó, 32 segundos até o momento, porque o Cloud Opus 4.6, ele é demorado mesmo. Ele é um modelo inteligente, ele vai fazer um trabalho melhor do que os outros modelos, mas ele é demoradinho. Algo muito importante nesse ponto do vídeo para eu te falar é o seguinte. Aqui, ó, já foi gerado o PRD. Esse PRD é a fonte da verdade do que vai ser implementado. São 155 linhas. Por favor, tenha bastante cuidado com o que está escrito aqui no PRD, porque é isso daqui que vai ser implementado, tá? Se você não quiser ficar tendo indas e vindas com a IA, se você não quiser falar, pô, mas não era bem isso que eu queria, não era sei lá o que eu queria, não foi bem assim, esse PRD, quando a gente trabalha com Ralph Loops, esse é o documento mais importante que tem. Isso aqui é a fonte da verdade do que vai ser feito, do que ele vai mandar a IA fazer, e a IA vai iterar umas 200 vezes em cima desse documento. Ela pode ficar horas aqui, tá? Ela pode ficar 10 horas em cima disso. Então, pelo amor de Deus, lê com calma, lê com carinho. Você pode pegar esse documento, pede pra outra IA revisar, enfim, faz o que você quiser com isso daqui, só presta atenção. Feito esse disclaimer, podemos, aqui, sair do nosso Cloud Code e rodar um Ralph Loop pra criar isso daqui. Como é que você faz? Tem lá no repositório do Ralph, tá? É um script, a gente baixou o script, tá? O script, ele tá literalmente aqui, ó. Tá aqui o script, é isso aqui que a gente vai rodar. Como é que roda? /scripts /Ralph /Ralph.ch.
E agora você informa pra ele qual ferramenta que é, né? Então, a nossa tool é o Cloud. E é isso. É isso, né? Se eu clicar aqui pra rodar, ele vai rodar sem nenhum problema. Eu não lembro se precisa ter Dangerously Skip Permissions aqui ou não. Eu acho que não precisa ter Skip Permissions. Enfim, daqui você vai dar Enter e é hora de correr pro abraço. Opa, deu algum problema. O cloud.md que eu deletei antes não era pra ter sido deletado. Lindo, lindo. Não era pra deletar aquele cloud.md que eu deletei. Muito bom. Você ia ter então o cloud.md, tá? Pronto, adicionei de novo, vamos rodar aqui e vamos ver se agora vai. Agora vai, ó. Agora ele criou o progress.txt e ele tem aqui, ó. Rough Iteration 1 de 10, Cloud. E a partir do momento disso daqui, tá? Ele não vai te dar mais nenhum sinal, mas ele tá rodando. Isso daqui, deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Oh, meu Deus, coisa horrorosa. Isso daqui, Rough Iteration sei lá o que, significa que ele está rodando. E esse é o Rough Loop. É assim que funciona, é por isso que funciona, é assim que se faz. Agora, ele vai rodar por um tempinho aqui, mas eu por acaso já rodei isso. Eu acabei de rodar exatamente esse comando, tá? Não queria ter que pausar o vídeo e ficar 20 minutos esperando. A gente tem o que foi gerado por esse exato PRD, por esse exato comando aqui. O que ele fez, né? Ele criou um back-end, um front-end aqui, ele criou esses dois. Agora eu tô de volta na minha máquina, tá? Eu não tô mais no container. Eu fechei o container e reabri na minha máquina. Vamos ver o que rolou então, né? Eu vou dar um cd back-end aqui, npm run dev. Eu podia dar um npm install e tal, mas já fiz isso. E deixa eu dar um cd front-end, npm run dev. E agora, em localhost, está rodando aqui o nosso Jira-like Task Manager. Pode ver que tem algo que está feito, né? Então eu posso vir aqui, ó. Gravar vídeo, cloud, code, descrição, ensinar rough loops pra rapaziada, ok? Add, adicionei o task aqui, né? O task tá aqui, ó, em progresso e done, etc. Tá, um task manager é tosco, um task manager bem tosco que eu fiz. Isso aqui não é um projeto real, isso aqui não vai funcionar, isso aqui, se eu mandar... Porque eu mandei fazer um projeto pra eu rodar local só pra mim, né? Se tivesse pedido algo mais complexo teria sido feito. Enfim, não era um vídeo sobre o projeto, não era um vídeo te ensinando a fazer algo ultra mirabolante com Half Loops, era um vídeo ensinando mesmo como você pode usar essa ferramenta. Como você pode usar essa ferramenta de maneira segura, num container dentro da sua máquina, e te explicando o potencial dessa ferramenta, né? Isso são Rough Loops, isso é o hype do momento, isso está sendo utilizado por muitas empresas para fazer muitos sistemas. Quando que isso é útil? Migrações, né? Pegar um código legado e tentar fazer umas refatorações, o pessoal tem usado para isso. Migrar, mudar sua ORM, mudar o seu banco de dados, tarefas que são complexas, mas que são precisas na definição, né? Eu precisamente sei qual que é o resultado esperado de migrar um Postgres para um MySQL. Então, para esse tipo de tarefa, Half Loops tem brilhado. Para fazer MVPs, Half Loops tem brilhado também. Quando que Half Loops não tem brilhado tanto? Tarefas cuja complexidade não é o código em si, e sim a compreensão do problema. O Half Loop não consegue compreender algo que você não ensinou para ele, né? Ele não consegue resolver um problema que você não sabe descrever. Mas você se surpreenderia no quão bom esse conjunto de ferramentas tá em você largar um repositório que eles nunca viram antes e em fazer uma feature que nesse repositório, tá? Volta e meia sai algo bem bom. Galego, mas a IA vai destruir meu repositório. Não, né, querido? Você vai clonar ele, vai rodar num dev container, vai botar ele pra voltar pra rodar antes de dormir. Amanhã eu acordo e eu olho, caramba, tá bom ou tá uma porcaria? Se tiver uma porcaria, vai pro lixo. Se estiver bom, pô, beleza, ficou bom, né? Enfim, pessoal, vocês não gostam muito desses vídeos de IA, mas eu vou manter minha promessa de trazer o que eu acho que é importante você saber, tá? O que ferramental que eu tenho estudado, que eu tenho em partes utilizado, tá? Não uso Half Loops todos os dias, o tempo todo, mas já usei pra fazer uma tarefa ou outra, tá? Se você gosta da minha didática, quer aprender mais comigo, na descrição vão ter links para os meus cursos, né? A gente oferece cursos os principais são de estruturas de dados e algoritmos, Elite Code e Roadmap para o seu próximo emprego, para te ajudar a arrumar um novo emprego melhor que o seu atual, ou então, se você estiver desempregado, apenas um novo emprego na área de desenvolvimento de software, que é voltado para devs, acaba tangencialmente funcionando também para áreas correlatas, né? DevOps, dados, esse tipo de coisa, mas não é o foco. O foco aqui é mais focado para devs. Em literalmente todos os cursos aqui, você pode fazer. Você tem um mês pra pedir o seu dinheiro de volta, tá? Em um mês dá pra ver todo o conteúdo de cada um deles, né? Então comprei esse aqui, fiz um mês inteiro. Ah, não gostei, quero meu dinheiro de volta, pode pedir, não tem problema, você vai ganhar reembolso na hora, tá? Por que você acha que eu faço isso? Porque eu sei que a maioria das pessoas gosta do conteúdo, quer continuar tendo acesso e não pede reembolso, tá? É por isso que eu faço isso, porque eu confio no que eu faço. Enfim, se você quiser, o link pra todos os cursos do canal vai estar aqui na descrição. Eles são frequentemente atualizados, tá? O Estrutura de Dados e Algoritmos recebeu 15 novas aulas, não, perdão, 20 novas aulas que eu gravei recentemente.
tô subindo elas agora, todo mundo que comprar vai ter acesso, tá? Todas as novas aulas, a gente não faz isso de, pô, separar as aulas novas e tal, não faz muito sentido aqui pra manter vocês atualizados. Enfim, o link pra todos os cursos na descrição.